Então, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui é a professora Janete, professora de redação, e eu passei para vocês fazerem um conto, lembra? Esse conto é sobre Venha Ver o Pôr do Sol. Vocês assistiram a animação que eu passei e também o texto da Lígia Fagundes Telles, que é sobre o conto. Então agora eu vou explicar para vocês as características do conto e como vocês vão fazer as atividades, tá bom? É importante que leiam todas as coisas que eu estou passando e mandem as atividades para que eu possa corrigir, tá bom? E força, animação, otimismo e vamos fazer as tarefinhas, tá bom? Olá, coleguinhas, e aí? Vamos continuar nossa aulinha? Na aula passada, eu postei lá no GR8 para vocês o conto Venha Ver o Pôr do Sol. E eu coloquei algumas atividades para vocês fazerem sobre esse conto, não é? Então, o que a gente percebeu? Que um conto, ele trabalha com o quê? Com a narração. Vocês viram que houve uma narração de um namorado, de um ex-namorado, de uma menina, que ele estava inconformado de ter perdido essa menina e a levou para o cemitério. E lá no cemitério ele mente para ela, fala que vai visitar uns parentes e aprende, né, dentro de um daqueles jazigos lá e deixa ela lá até ficar lá até morrer. E aí a gente percebeu que o conto ele tem uma narrativa curta, não é uma narrativa longa, e a gente também tem poucos personagens, como vocês viram lá, ficou mais falando do rapaz e dessa menina, e de vez em quando falava do namorado da menina, que era rico, etc. E aí a gente teve um momento de conflito, de maior conflito na história, que foi quando a menina descobre que ele a levou para lá como se fosse uma vingança. E deixa ela lá para morrer, porque se ela não pode ficar com ele, ela não vai ficar com mais ninguém. E aí por isso o conto Venha Ver o Pôr do Sol, devido a menina vai ficar lá olhando até ver o pôr do sol e até passar fome e até morrer. Então, é sobre o conto que eu quero conversar com vocês hoje, porque vocês perceberam que tem uma estrutura, tem uma apresentação de personagens, tem um clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa, e é importante vocês perceberem todos esses elementos para que a próxima tarefa vocês também possam fazer um conto usando essas características. Então aqui no slide, a primeira coisa que a gente tem aqui é que o conto ele é um texto narrativo. Nós temos 5 tipos textuais: narração, descrição, dissertação, injunção, predição. E dentro do texto narrativo a gente tem os gêneros textuais. E um desses gêneros que eu quero falar para vocês é o gênero conto, tá? Ele é um texto narrativo, ele vai estar escrito em prosa, ou seja, eu posso colocar discurso direto, discurso indireto, travessões, diálogos, tá? Então é importante a gente perceber isso. O conto, ele também ele tem o tempo, o lugar, os personagens, tá? E ele tem o conflito. Não tem vários conflitos, não é igual novela que você tem lá conflito de vários personagens. O conto, ele tem muito, não tem só um conflito. Qual que era o conflito do Venha Ver o Pôr do Sol? O conflito lá é que o rapaz não aceitou o término do namoro e ele a leva para o cemitério para matá-la, né? Ou seja, porque vai ficar trancada lá e não vai comer, não vai beber água e vai ficar lá até morrer, porque é um cemitério deserto que ninguém vai encontrá-la. Então a gente tem um conflito lá. Então é importante vocês perceberem. E todo conto também ele tem um desfecho, que é o final da história, tá? Então isso que é importante nós percebermos dentro do conto, tá? O conto ele também tem os seus elementos. A introdução, que você vai descrever o espaço, o local onde vai dar a história. No caso, a gente percebe que o espaço
é no cemitério, né? Nós temos o personagem, que são um casal de adolescentes, não é? A menina termina o namoro para ficar com o outro porque o outro é rico e pode levá-lo para passear. E aí a gente também tem a complicação. O rapaz não aceita o término do namoro, marca o encontro no cemitério, e o conflito maior, que é o desenvolvimento da situação, é que vai cada vez mais levando para um lugar deserto dentro do cemitério, até fazê-la entrar dentro de uma capelinha, tipo um jazigo, e prendê-lo lá. Então a gente tem esses elementos aí, olha aí o slide, tá? A complicação, que são os fatos iniciais, e o conflito, que é o desenvolvimento da situação. É muito importante vocês perceberem essas características para depois vocês também fazerem as suas, tá? Então, qual que seria o clímax, que é o momento de maior intensidade dramática que vocês perceberam lá no conto Venha Ver o Pôr do Sol? É o momento que a menina descobre que o rapaz está mentindo para ela e ela vai ficar lá e ela começa a gritar: socorro, me tira daqui. Então, nesse momento, é um momento de revelação. Então, o clímax dentro de uma narrativa, ele pode ser com a revelação de um segredo, ou a revelação de um assassinato, tudo isso aí. E depois o finalzinho, que a gente também chama de desfecho, que é a solução final do conto. Como que vai acontecer esse final? Vai ser um final trágico ou vai ser algo bom, né? Vai ser um castigo ou vai ser uma vitória? Então, tudo isso é importante para a gente perceber, tá? A questão da linguagem é uma linguagem objetiva, direta. A gente vai colocar as ações, podemos colocar reflexões, porque ali, nesse conto Venha Ver o Pôr do Sol, a gente pode até pensar no que está acontecendo nos dias de hoje, nos noticiários, porque a gente percebe muito feminicídio, ou seja, muitos homens não aceitam os termos dos namoros ou de casamentos e vai e assassina a namorada ou a esposa ou o namorado, né? Então a gente percebe que esse conto ele faz a gente também levar para uma temática que são as violências também domésticas que têm acontecido no dia a dia, tá? Então é importante que o conto ele traga para nós uma reflexão. Toda narrativa ela tem um narrador. Você pode escolher o narrador personagem, que é aquele que narra e participa da história. Geralmente o narrador personagem ele tem eu, né? Você pode falar, hoje me encontro triste, né, devido a um término de namoro. Ou você pode falar, o rapaz levou a namorada até um cemitério. Então você pode usar o narrador em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa, ele pode ser um narrador observador e pode ser um narrador onisciente. O observador, ele só vai observar os fatos, não vai colocar a opinião dele. E o narrador onisciente, ele já vai não só observar os fatos, mas também ele sabe o que a personagem está pensando. Ele é um tipo de narrador intruso, que ele entra na mente da personagem, tá? Então, o conto ele pode ser narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa, tá? É interessante você perceber que o narrador, ele é uma entidade imaginária que vai contar essa história. Então, você pode escolher se você quer contar com o narrador onisciente, com o narrador personagem ou com o narrador apenas observando os fatos. Então, isso aí fica a seu critério ou ao critério da banca, por exemplo. É muito importante no momento que eu passar a tarefa para vocês lerem o enunciado. Eu falo, imagine que você seja um médico e vai narrar a história da cura do câncer, né? Então, nesse caso, você tem que se posicionar em narrar como se fosse um médico. Eu falo, narra em terceira pessoa. Então, o verbo ele tem que estar em terceira pessoa. Você tem eu, tu, ele. Então, terceira pessoa é o ele. Fala, se observa, ou eles no plural.
Então a gente tem que observar muito bem na hora da tarefinha, ler e ver o que a professora está pedindo para fazer, tá? A outra coisa que é importante é a criação dos personagens, tá? A personagem, não sei se vocês já perceberam em novela, falaram, não, essa personagem ela vai aparecer loira, não, essa personagem ela vai aparecer morena, essa personagem ela é do século XIX, então ela vai se vestir como século XIX. Então é muito importante não ser incoerente com a personagem, você tem que colocar a personagem de acordo com a sua história, caracterizando, colocando as características físicas, emocionais dessa personagem, tá? Então, ela é muito importante dentro do texto. E a personagem, ela você pode escolher quem vai ser a protagonista. A protagonista é a personagem principal do texto, né? E a antagonista geralmente são os vilões, aquele que é contrário à personagem principal. E os figurantes nós chamamos também de personagem de efeito, porque pode ser o mordomo, a empregada doméstica, o jardineiro. Então aí é importante perceber. Como a gente está falando de conto, o conto é muito importante que vocês saibam que tem poucos personagens e somente um conflito, tá? Então, cuidado para não colocar vários personagens no conto. Se eu falar, faça uma narração, aí tudo bem, a narração eu deixei aberta, mas se eu falo, faça um conto, aí você já tem que colocar poucos personagens dentro do conto, tá? Então, o antagonista, ele representa uma oposição à realização dos objetivos da protagonista, né? Então, nós temos as personagens também, elas podem ser planas e podem ser redondas. O que é plana? É aquela personagem linear. Ela começa na narrativa boazinha e ela vai até o final boazinha. Então, ou ela começa má e vai até o final má. E a personagem redonda, ou também chamada complexa, ela pode mudar o caráter dela. Ela pode mostrar que ela é má e depois ela muda o caráter e no final da narrativa ela vai ser uma personagem boa. Então você pode fazer esse tipo de personagem dentro do seu texto, tá? Aqui nesse slide, depois vocês podem paralisar e ler, pausar, né, e ler, para que vocês possam ver o que são personagens redondas e planas, que eu acabei de explicar, tá? E aqui a gente tem as personagens, elas podem ser principal, secundária, e aí vocês também podem dar uma olhadinha, mais uma explicação para te ajudar, tá bom? Agora nós vamos falar do tempo da narrativa. O tempo ele pode ser chamado de tempo cronológico ou histórico, porque ele é marcado pelo relógio mesmo, pelas horas, pelos dias, pelos anos, tá? Então você vai ler um texto, aí fala, era primavera quando ela me encontrou. A semana passada ela visitou a minha casa. Então a gente vê que é um conto cronológico e que é muito interessante e você vai ver nas narrativas. A gente também tem um outro tempo que é o tempo psicológico. O psicológico ele é marcado pela memória, pelas lembranças, tá? Então aqui eu fiz um resuminho para vocês. O histórico consiste na época, no período da história, e o cronológico tem a ver com o período de duração da ação, tá? E é muito importante também. O da memória é como se você fosse adulto lembrando de como você era criança, e você começa a recontar. Esse da memória que é psicológico, ele não está acontecendo, tá bom? Aí a gente também tem o espaço. Vocês viram que no Venha Ver o Pôr do Sol, o espaço é o lugar onde aconteceu, foi no cemitério, né? Então aí a gente tem os detalhes, que era um lugar sombrio, vazio, né? Então isso é muito interessante a gente perceber. A ação, a gente tem aí, o que acontece? O rapaz, ele marca um encontro com a menina, e aí ela fala, nossa, vai ser a última vez que eu vou encontrar com você e tal.
E aí a ação começa a partir do momento que eles se encontram na porta do cemitério e vão entrando para esse cemitério, e na mente dele ele já tinha tudo calculado, que ele ia levá-la para que ela não pudesse voltar. Então a gente tem esse elemento surpresa no final do conto, que aí a gente fala, nossa, ele deixou ela lá e vai embora, né? Então a ação são praticadas pelas personagens e tem esse objetivo, né, de fazer com que nós ficamos vidrados assistindo ou lendo, né, a questão do conto aí, certo? Então, pessoal, essa é um pouquinho de explicação para ajudar vocês, para vocês poderem fazer um conto que eu vou estar colocando na próxima atividade. E aí assistam ao vídeo para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Até mais!